Oi, Fala, Major. tudo bem? Eu tô bem, e você? Joia. Muito frio? Nossa, e coloca frio, né? É um gelo, um ar nossa, que corta. Tá muito gelado, né? Eu aqui no Demais. 17º andar preciso fechar todas as entradas de ar porque o apartamento é muito gelado. Fica muito frio. Aqui também é bem frio, perto da represa, vem um arzinho bem gelado. Muito bom. Você tá conseguindo me ver e ouvir bem? Tua Sim. imagem eu tô vendo ela um pouquinho embaçada Ih, e o teu áudio tá um pouco picado. sério? Deixa- Para Você tá mim, no eu estou Wi-Fi ou no Wi-Fi. 4G? Deixa eu dar uma olhada No aqui. Wi-Fi. Deixa eu ver aqui. Tá muito ruim? Não, agora já melhorou. Melhorou? Melhorou? Melhorou. Conforme Ah, for, então se tá. for ficando ruim, peço primeiro dar o boa noite para quem tá entrando, né? Para quem está começando aí nos acompanhar. E se a conexão, se porventura não tiver muito boa, para ir sinalizando para a gente que de repente sai do Isso. Wi-Fi, fica no 4G, fica muito bom também, Major. Isso, tá bom. A gente faz aí, a gente Muito vai bem, se ajustando. vamos. Hoje temos aí mais 15 dias pela frente, né? Pois é, você viu, e eu achei bem legal o plano que eles montaram, né, de retomada. Parece um plano bacana, bem pausado. Eu espero que seja, né? Eu espero que a gente tenha visto um pouco essas doses de forma homeopática, né? Sim, Então, eu não sei se daqui mais 15 dias, dependendo de como os números dessa curva do pico, que a gente não sabe exatamente quando que é o pico, quando que vai deixar de ser o pico, o quanto as coisas podem mudar lá na frente, né? é porque nós Mas você estamos com a retomada. quer tentar Tá, colocar no teu 4G. tento. Tá, espera aí. Vamos ver se no teu 4G fica bom. Vou pedir a todos que, se porventura ela cair, eu conecto novamente. Melhorou? Ah, melhorou. Melhorou? Melhorou? Melhorou. Então tá. Tá bom. Agora Eu estou te estou vendo te melhor e te vendo. ouvindo melhor. Tá bom. Eu estou te vendo e ouvindo perfeitamente. Então você me sinaliza. Muito bom. Ficou. Oi, Major. Temos que ter um pouquinho de paciência nesse momento. Major, você me ouve? Eu estou vendo aí, as pessoas também estão percebendo que não ficou bom, né? Vamos tentar retomar o Wi-Fi. Eu vou pedir a todos vocês que reconectem, eu vou me desconectar com e ela caiu. Então já ela entra novamente. Eu vou pedir para que ela volte para o Wi-Fi, porque eu acho que o Wi-Fi estava de fato melhor, né? Deixa ela conectar novamente. Bom, para quem tá entrando, de novo, um super boa noite. A gente vai falar com a Major, que é Head de RH da AxStage. A AxStage faz parte de um grupo de empresas de soluções financeiras. O Major vai explicar para a gente um pouquinho sobre o grupo.
Já são mais de 15 anos aí de atuação, com várias soluções financeiras. A AxiStage tem hoje, são 75 bancos parceiros, 120 mil empresas clientes, são mais de 700 milhões de transação mensais, sendo só de boletos processados mensalmente, alguma coisa em torno de 100 milhões mensalmente. Então, é muita coisa. Deixa eu ver se ela conecta novamente. Estou conectando. Oi, Major. Olha, vamos ver agora. Não se preocupa, faz parte, viu? As Ué, grandes... resiliência. Você tá no 4G ou no Wi-Fi? Acho que o Wi-Fi ia ser melhor, viu? Então, eu vi aqui, acho que... Agora tá indo bem? Tá, é que o teu Tá, áudio, às vezes, ele acaba cortando um pouco. Mas vamos tentar assim, senão a gente certo. conecta no Wi-Fi. Vamos. Tá bom. Tá bom? Bora. Tá. Bom, a gente estava falando um pouquinho, né, dos próximos 15 dias que a gente tem. Você estava fazendo menção ao plano que você achou interessante. Eu estava colocando um pouco a minha preocupação, o quanto essas doses homeopáticas, daqui mais, sei lá, Sim. 12, 13 dias, a gente pode ter um novo anúncio de A minha sensação é de que a gente fica o mês de junho todo, né? E de que esse É, plano, a gente não vai ter uma condição de declínio desses números, né, sejam de infectados ou de novos, infelizmente, óbitos. Então, a gente muito provavelmente deve postergar aí por é, mais 15 dias, essa é a minha sensação. Mas o é. teu lado, Major, antes da gente falar de carreira, de excelência de RH, que é o Tá. nosso tema, tá dando para contabilizar muitas mudanças aí do teu lado? Enquanto aqui a Axis Stage? Não, como mãe, como Todo. mulher, Com mãe? como... Ah, aí a história é longa, hein? Sim, demais. No começo foi conflitante, né? Você ter o seu lado mãe e o seu lado profissional no mesmo local. Então foi conflitante e ao mesmo tempo interessante porque você fica, nossa, queria passar mais tempo com os filhos, a gente fica boa parte do tempo lá na empresa e de repente você tem essa oportunidade. E agora? Que elas querem atenção, querem brincar, né? E você está em uma reunião e elas querem atenção. Então, até ter uma sintonia nisso, eu entender o lado delas e elas entenderem o meu, levou um tempo. Mas agora, sim, o mais importante foi criar uma rotina. Então, uma rotina que tem o meu tempo, tem o tempo delas, né? Para você ter uma ideia, até pula-pula eu comprei aqui, para gastarem energia. Então, elas gastam bastante energia aqui, gostam e tem a parte dela. Fora isso, você tem que estar equilibrando essa parte e a parte de casa também, né? E sem Uhum, deixar as entregas de lado da empresa, que é o mais importante, porque é onde está a sua realização e a base de tudo isso, né? exato. Então é interessante. Está sendo uma experiência bem interessante para a vida. Muito bom. Bom, privilégio pelo menos são duas gêmeas, né, que conseguem Gêmeas. se ajudar um pouco, né, interagir um pouco, demandam talvez não tanto tempo em alguns momentos de você, porque elas ficam É, entre elas, é, né, isso facilita. é. Para eu estar aqui contigo, eu fiquei 1 hora negociando, conversando, explicando e pedindo a participação delas. Então, elas estão dando a contribuição delas para esse momento também. Muito bom, Major. Bom, para todos nós tem várias mudanças e dá para a gente ficar aqui fazendo vários cases, né, do que a gente está vivenciando. Major, a gente está trazendo, eu quero te agradecer primeiramente por ter Imagina. aceitado o meu convite para essa live. A gente vai falar um pouquinho, né, das transformações culturais, um pouquinho da excelência de RH, um pouquinho das entropias, né, que eu gostei dessa... Isso. Mas queria que você Palavra. pudesse se apresentar, primeiro Tá. contar um pouquinho de forma resumida da tua trajetória e aí a gente entra um pouquinho para que você também possa explicar porque a AxiStage já são 15 anos de mercado, tem soluções,
algumas joint ventures que tornam produtos, e acho que é legal você também contextualizar um pouquinho para podermos entender. Tá. Eu tenho mais de 20 anos aí em recursos humanos, atuando em recursos humanos. Eu comecei muito cedo na posição de liderança, então eu fui sendo desenvolvida aí junto com o segmento de tecnologia, né? Logo depois que eu deixei de ser estagiária, eu entrei em uma empresa que ela determinou, essa experiência determinou toda a minha trajetória. Que foi uma empresa que estava vindo para o Brasil, se instalar no Brasil, né? E precisava que montasse a área de recursos humanos. E eu, no segundo, terceiro ano de faculdade, só tinha experiência, a minha experiência era forte em recrutamento e seleção. E aí eu passei no processo, encarei o desafio, fui a segunda contratada aqui no Brasil, e nós montamos toda a operação que era naquela época era processamento de bilhetes aéreos. Todos os bilhetes aéreos do Brasil iam para esta empresa e todos os dados eram inseridos, né, digitados ali para a gente emitir relatórios. E aí nós implantamos, enfim, e aí eu tive a minha experiência em todos os processos, os subsistemas de recursos humanos, e daí para frente, toda a minha trajetória foi em empresas de tecnologia, implantando, reestruturando a área, e sempre alinhado com o negócio, né? Então, eu passei por empresa de geoprocessamento, empresa de RP, passei por aquele boom, vivenciei aquele boom da internet, né? Desde o começo não tinha nada, não existia nada, nem legislação, e todo mundo, né, nadando nesse meio. E até que eu parei na Axis Stage. E aí, na Axis Stage, eu já estou indo para 13 anos de empresa. E cada ano parece que eu acabei de entrar na empresa. Mas a empresa é muito dinâmica, né? É dinâmica, o negócio por si só ele é complexo e ele exige de todos nós esse dinamismo, né? E tem a característica do presidente também, o idealizador, que ele é dinâmico, ele tem ideias e ele faz com que todo mundo abrace as ideias e a gente vai para cima e faz acontecer. Na Axis Stage, quando eu entrei na Axis Stage, né, já entrando um pouquinho aí, né, no que a gente conversou, a Axis Stage, ela estava dentro da Mitsubishi, eram 70 colaboradores, e eu entrei para implantar a área de recursos humanos. Só que aí acabou a paixão, né, rolou a paixão, o amor e não saí. Foram 13 anos aí na Axis Stage. Não, muito bom. Agora, eu estava falando, a hora que você saiu um pouquinho do ar e estava se reconectando, poxa, são 75 bancos parceiros, são 120 mil empresas clientes, mais de 700 milhões de transações mensais, sendo que dessas 100 milhões são só de processamento de boletos de cobrança processados mensalmente, né? Para você ter uma ideia, nos últimos dados que levantaram, nós temos 170 bilhões de transações, né, de transações em pagamentos de folha, tributos, fornecedores. É uma plataforma tensa aí, né? São bilhões aí por ano transitando na nossa plataforma. Não, o que eu queria só entender um pouco melhor, Major, é quando a gente fala, por exemplo, da Verage, da Trustium, da Access EDI, da Access Collect, o que são, no final das contas, soluções e acabam sendo empresas que também estão debaixo da Access Stage, se elas têm uma estrutura que eu percebi que é de prestação de serviço, como se fosse um shared services, né, atendendo, mas cada negócio desse como solução acaba tendo um head que responde por essa unidade de negócio. Como é que funciona isso? Certo. Em um determinado momento, o nosso presidente, ele decidiu, ele pensando a médio e longo prazo, ele pensou na diversificação do nosso portfólio. E aí foi onde que nós começamos a investir em startups, né? Então, são produtos que vêm a agregar
para o que nós já tínhamos. Então, nós tínhamos lá a nossa base, o EDI, que são as transações financeiras, mas a gente foi além, trazer inteligência. Então, com essas empresas, então, nós temos uma empresa de cobrança através de bot, que é a Negocia Online, nós temos a Movats, que faz toda a parte de BPO nessa cadeia financeira, então, tudo que é repetitivo, tudo que é operacional, a Movats absorve, né? Nós temos a IN10, que é toda a parte de BI, da gestão de dados, e por aí vai. Pegando todas essas soluções, e também a Verage é um produto que em plena pandemia, em pleno esse momento, nós estamos lançando a Verage. Então, para chegar na Verage, nós fazemos o quê? A gente faz toda a gestão da cadeia financeira. Nós temos todos os produtos que otimizam a gestão de dados. A gente conecta todos os parceiros e meios de pagamento, né? Veja, nesse ecossistema são diversos os bancos, são diversos os meios de pagamento, e a Axis Stage pega tudo isso e facilita a vida dessa área na gestão. Ela faz com que os profissionais, os responsáveis pela área financeira, eles tenham a condição de olhar o presente, ter condições de fazer toda a gestão dos dados nesse momento, conciliação, consolidação de dados, e prever o futuro. Então, a partir de quanto mais eu tenho o controle da gestão dos dados nesse momento, né, mais eu consigo prever o futuro. Então, a gente acaba empoderando o nosso cliente nessa gestão financeira. E aí vem a Verage. A Verage vem para ampliar aí mais ainda o nosso portfólio, entrando em crédito. Então, nós temos na nossa plataforma tudo conectado. Nós temos os bancos, nós temos os fornecedores, nós temos as empresas, as contas pagar e a receber. E aí, essas empresas, né, que estão plugadas na nossa plataforma, elas poderão, até numa taxa bem competitiva, fazer antecipação dos seus recebíveis. Né? E aí, a Axis Stage, ela acaba sendo uma empresa completa. Por quê? Porque tudo que você precisa está ali. Todos os meios de pagamento, todos os bancos que você tem relacionamento, né, os parceiros. E aí a gente consegue até... Tem os produtos que você acabou de citar, que faz conciliação, consolidação de dados, e também os projetos que são bem customizados com o cliente. A gente tem essa condição de fazer dessa forma. Muito bom. Bom, acho que você tem vários clientes importantes, né? Magalu, Vulcabras, NET. Exato, até recentemente Netflix. vocês tiveram um prêmio de reconhecimento do Santander, né? Que foi bem interessante. Exatamente. Pelo Santander, nós temos ali, que é o cliente principal da Movats, toda a parte de implantação, suporte aí dos produtos do Santander são feitos ali pela Movats. Muito bom. E batendo o recorde ali de NPS aí, de NPS que eles têm, que eles medem. Então, a gente faz rápido e com qualidade. Muito bom. Acho que vale também falar, né, que a Axis Stage tem uma certificação internacional que é o PCI, né? Que é uma certificação que dá uma credibilidade gigante para as transações. Exatamente. Nós estamos falando aí de transações de valores significativos. E o PCI, ele nos mostra o nosso nível de qualidade, né? O nosso nível de segurança. Então, quando a gente está oferecendo lá soluções para os clientes, a gente está oferecendo soluções com segurança, tranquilamente. E é um nível de critério bastante alto, né, para você conseguir essa certificação. Então, sim, os requisitos e a auditoria não são simples, não. Não é qualquer empresa que consegue essa certificação, não. Majô, agora, diante de tudo que a gente está vivenciando, né, quais foram para vocês os principais impactos e as principais medidas que vocês tomaram nesse início? Eu vi até o Celso falando um pouquinho, acho que vocês entraram em home office numa quarta-feira, se não me engano, dia 29, entre finalzinho de março, né? Exato. Esta decisão do Sato, rápida, foi fundamental para nós, né? Nós entramos
imediatamente em home office. Em uma semana nós estávamos com todo o time em home office, né? Foi a primeira prova de fogo para nós, foi a primeira prova na prática de toda a liderança, de toda a qualificação da nossa liderança, e o time respondeu bem, né? Em uma semana, e sem ruídos, isso que foi bacana. Sem e que ruídos. vale lembrar que não era uma prática que vocês tinham, né? Não, nós estávamos conversando sobre isso, né? E foi até interessante que a gente conversa e fala, nossa, né? Tantos a mais, será que tal área daria? Será que a gente consegue? Se. E foi uma lição para nós vimos do quanto nós éramos capazes, né? Em uma semana, a empresa inteira em home office, né? E foi bem bacana, e até hoje sem ruídos. E o comitê de crise que o Celso criou, você com certeza faz parte dele, né? Faço parte. Diariamente, a gente se reúne para conversar como que está a operação, como que estão os clientes, como que estão os contratos, como que estão as pessoas, enfim, toda a nossa vida, né? Todo o nosso parque. E todos os dias a gente discute, corrige rotas de uma forma rápida, discute a nossa comunicação, e está aí uma outra coisa que a gente está colocando em prática com excelência, nós aprendemos a comunicação, né? Até antes da pandemia, a gente discutia a comunicação, ia para a sala de aula falar sobre comunicação, e agora na pandemia nós estamos colocando em prática, principalmente quando é para comunicar uma coisa que já não é tão legal. Nós aprendemos a olhar e falar um por um sobre coisas boas e não tão boas, e em tempo real, né? Muito bom. A Nayara acho que falou aqui a data correta, acho que dia 18, né? 18. Que vocês entraram. Exato, muito dia bom. 18. Maju, nesses 12 anos, né, a tua carreira ela é muito marcante por transformações, né? Mas acho que é claro, é nítido perceber o quanto talvez na Access Stage você tenha feito a criação da cultura e não só uma transformação. Pelo contrário, acho que a transformação ela vai acontecendo de forma cíclica, porque é preciso, né? Você reciclar exato. Ela é cultura, dinâmica. etc. Exato. Mas eu acho que tem um ponto que eu queria dar sequência para esse nosso bate-papo. Como é que foi? Eu acho que o patrocínio do Celso Sato é muito importante, né? Porque dá para ver que ele é um executivo muito people-oriented, né? Muito orientado para as pessoas, né? Como é que é essa relação tua com ele no sentido de validar, influenciá-lo aos teus projetos, aquilo que você conseguiu construir ao longo desses 12 anos, e aí entrando um pouquinho já nessa coisa da estratégia do negócio, um pouquinho desses modismos de RH que a gente vê no mercado, que talvez não são as tuas crenças de RH, que você não aplica hoje aí. Isso. Começando falando do Sato, essa proximidade, essa sintonia, né, o patrocínio do executivo número 1 da empresa é o que faz uma área, é o que determina uma área de RH ser estratégica ou não. Né? Não adianta falar que quer uma área de RH estratégica se o RH não estiver na pauta do executivo número 1 da empresa. Né? E aí, como isso, né, como o RH está na pauta dele, como a gente conversa, como ele tem uma veia humana muito forte, isso faz com que os projetos de RH sejam implantados e sejam conduzidos de uma forma verdadeira, de uma forma real, e não simplesmente para um modismo ou para fazer um marketing, né? Então a gente conversa bastante, a gente diverge bastante e a gente sempre chega num consenso. Então tudo que é feito em questão de recursos humanos tem muita participação dele. Então eu vou te dar um exemplo que para nós é um orgulho, né? É uma inspiração. Nós implantamos toda a carreira, né? Durante uns 5 anos a gente foi mapeando as trilhas, mapeando o nosso jeito de fazer carreira, que não é necessariamente o que o mercado fala, né? Então a gente não faz nem W, nem Y, na verdade a gente faz uma letra T, porque a gente faz uma ala de ensaio onde as pessoas podem sair de uma área para outra, testar se é técnico, testar se é gestor, para chegar lá em cima, seguir
para uma linha de gestão ou uma linha especialista, né? Para você ter uma ideia, nós colocamos um sistema, a gente faz um acompanhamento de feed forward, que veio de uma conversa com o próprio Sato, que ele falou assim, poxa, feedback, né? Ter que marcar um horário para conversar, para falar onde a pessoa precisa melhorar. A gente precisa criar um sistema que a qualquer momento a gente pode conversar e depois registrar. Eu posso tomar um café com a pessoa e depois registrar. O DH foi pensando em como fazer e chegamos no feed forward, que é olhar para frente, né? E ver onde juntos nós podemos melhorar e fazer plano de ação para que a pessoa não fique sozinha e que a pessoa não fique angustiada, né? Nós fazemos, então, feed forward a qualquer momento e fazemos a orientação de carreira. Nós chamamos o profissional, então eu chamo cada um da minha equipe para falar sobre perfil, para falar sobre performance, para acompanhar meta. Ele faz. Quando ele fez, você tinha que ver a vibração da empresa em saber que ele marcou o horário, que ele chamou que cada um para conversar, que ele está engajado. E o principal, ele dá o exemplo, ele é a referência. Ele puxou o projeto de carreira, ele fez acontecer. Eu, como DH, nós como DH, nós somos facilitadores, mas a gente não faz acontecer. Ele faz acontecer à medida que ele dá o exemplo e toda a liderança faz acontecer a partir do momento que faz com que o Sato chegue em todos os cantos da empresa. Né? E aí... Oi. Não, e essa decisão, Majô, de carreira, em alguns momentos, eu estou acostumado a ver muito, até em trabalhos que a gente faz de coaching, né, um pouco da queixa dos profissionais no movimento de carreira desejado e que muitas vezes ele barra no gestor que não valida aquele movimento. Certo. Como é que é isso na AXStage? Tá. Mais um motivo que é importante ter o patrocínio do presidente. Mas extremamente importante. Então, veja, na AXStage, como que nós fazemos? Toda vaga que surge, ela é aberta num processo de recrutamento interno. Então, os profissionais da AXStage, eles podem crescer na área, podem crescer em outra área ou até mesmo em outra empresa do grupo. E aí, para chegar nisso aí que você está falando, de barrar um profissional, foi todo um trabalho dentro da AXStage, todo um trabalho de mudança de mindset com a liderança que teve o apoio dele também. Né? Então, qual foi a mudança de mindset? O que nós fomos trabalhando, né, com toda a liderança? Se você prender este colaborador na sua área, a probabilidade de você perder ele para o mercado é grande. Então, antes perder este profissional para uma outra área ou para uma outra empresa, mas que está no grupo, o conhecimento está na família. Né? Isso foi uma coisa. Um outro item que a gente trabalhou muito com a liderança foi: quando você fala que não pode perder este profissional, você está me dando um sinal de que você não preparou alguém para ocupar, para ser o sucessor. Você pode estar me dando sinais de que você centralizou o conhecimento nessa pessoa. E aí você vai punir essa pessoa por ela ter um excelente perfil, uma excelente performance? Não pode. Você, como líder, você tem a missão de não centralizar esse conhecimento. Você tem que descentralizar. O conhecimento tem que estar nas pessoas. As pessoas têm que ter condições de crescer. E esse é o papel do líder. Né? Então, a gente trabalhou muito isso com o líder para não ter o apego. Pelo contrário, tem que ser igual pai e mãe. Você tem que criar o filho para o mundo. Você tem que criar os colaboradores, você tem que qualificá-los. Você tem que ser engajado com o desenvolvimento desse profissional e deixar ele para o mundo. E se ele quiser crescer, se for da escolha dele crescer na sua área, ótimo. Se não for, que ele vá para outra área, que ele vá para outra empresa, mas do grupo.
Muito bom isso, diferenciado, viu, Majô? Porque Demais, demais. talvez nas minhas experiências aí ao longo de 15 anos, a gente vê sempre muito essa cultura de job rotation, das empresas poderem fazer esse movimento, que eu acho muito interessante como trilha de carreira para os profissionais, mas ao mesmo tempo muitos com desejo de movimentação e que no final das contas a palavra final não fica no desejo. É uma pena. É verdade. Não, sem A dúvida. empresa sai perdendo muito. Pois A é. empresa perde conhecimento com isso. Nós da Axis Stage, nós temos vários cases de sucesso, né, em vários níveis. Nós temos a recém-promovida aí para gerente da operação, que começou desde como estagiária, gerente de planejamento, o diretor comercial passou por várias áreas até se encontrar no Sim. comercial. Né? Não temos uma essência, até porque o Sato não é assim, de ser rígido. Tem que ser assim e assim vai ser. Nós nos permitimos a mudança, nós nos permitimos a fazer coisas Não, diferentes. baita diferencial. Eu cheguei a ver, e acho que recente, de empresas ainda cultivarem a validação para você aplicar para uma determinada posição, de você ter que validar com o teu gestor, ver o que ele acha, e muitas vezes você recebeu uma orientação, não acho que é adequado você entrar nesse processo, enfim. Ô, Majô, essa tua habilidade da identificação dos comportamentos, né, majoritários, humanos, ela facilita a identificação da entropia? Facilita, facilita. O que o DH tem de melhor a contribuir para o negócio é a análise comportamental, né? Uhum. É essa questão comportamental. Então facilita, sim, com certeza. Desde que eu entrei na Axis Stage, eu lembro desde o meu primeiro dia, quando eu enxerguei o potencial da Axis Stage, que estava ali nos comportamentos, né? E que existe até hoje. Porque por mais que você trabalhe a cultura, tem uma questão de DNA que é muito forte. O carinho, o amor que foi construído desde o começo, o amor pelo negócio, né? Uma proximidade que tem entre as pessoas. O próprio perfil do Sato é um diferencial. Eu falei, nossa, a gente tem que potencializar isso, né? E aí foi anos e anos, não é uma coisa que você constrói de um dia para o outro, né? Teve 3 fases aí do DH até chegar numa questão de cultura. Uhum. Quando nós chegamos nessa terceira fase, que é a questão de cultura, foram 2 anos conversando com o Sato, falando do projeto, falando o que era a cultura, o que era a questão de valores e fazendo a relação com o negócio e com o nosso momento, né? Pegando todos os dados do nosso negócio, conversando com ele até a hora que ele falou, nossa, é o momento. E nós começamos. Nós fizemos todo o mapeamento da Axis Stage, né? Então, quais eram os valores da Axis Stage naquele momento, quais eram os valores dos colaboradores e quais eram os valores da nossa empresa no futuro que nós queríamos, né, que a gente almejava, que a gente queria ter. E aí saiu a entropia, né? Eu tenho certeza que esse número agora é bem menor, mas na época, quando nós mapeamos, eram 24% de entropia. Então, entropia era todos os esforços do time, todos os esforços, né, diários que iam para o ralo, não eram produtivos. Então, comportamentos que não estavam empurrando o negócio para cima, para frente, e sim puxando para baixo. Então, se nós estávamos indo bem no faturamento, a gente poderia estar bem melhor. Sim. Né? Sim. Você sabe que eu fui buscar um pouco da etimologia, do significado da palavra, entropia, né? Ela é o conceito da entropia, né? Que ela mede o grau de bagunça de um sistema, né? Entre um dos conceitos da entropia. Muito interessante. Exatamente. E a beleza disso aí é que nós encaramos de frente, né, a entropia e trabalhamos durante aí uns 2 anos a entropia, o que a gente precisava melhorar individualmente. Então, nossos líderes passaram aí por assessment e avaliações 360 graus para a gente chegar no que somos hoje. Né? E hoje nós estamos colhendo frutos disso. A liderança está dando um show nesse momento à distância. E você a gente falou, você me contou um pouquinho, né, da utilização
do Agile, de uma metodologia para o médio e longo prazo, isso está sendo desenhado, já aplicado, ou está se olhando mais para o médio, já está conseguindo aplicar? A Verage, ela cresceu já com os squads montados, né? O Marcos Elias, ele está tocando todo o projeto da Verage com squads já, né? E já no modelo Agile. O nosso comercial também, esse ano, já está com as squads montadas, já está no esquema de Agile. Então, isso já, e é mais um item que nos ajudou para esse momento. Então, nós falamos muito em Agile em 2019, montamos as squads e agora, em 2020, nós entramos já nesse esquema. Mas, como o próprio Sato também fala, e nós fomos estudando juntos isso, entra na questão do modismo que você me falou há um pouquinho atrás. Né? Não é pegar Agile e já sair fazendo em todas as áreas e falar que somos Agile, não. Foi muito bem estudado por todos os líderes aonde que a Agile ia trazer os melhores resultados, né? E aí começou. Então, a Verage, começamos já com a Agile, porque é um produto novo, tal. Comercial, total sentido. Nós encostamos ali pré-vendas, projetos, marketing, junto com comercial, e isso potencializou demais ali a área. Então, é importante você não sair fazendo, você tem que analisar onde que aquele assunto vai dar produtividade para o seu negócio, tem que ver onde tem match. Muito bom. Aonde entra a universidade corporativa em tudo isso, Majô? Tá. A universidade corporativa ela está tendo corpo agora em 2020, ainda mais em home office, porque é o momento da gente criar o hábito. Sim. Né? E está indo de vento em popa. Nós temos uma ferramenta chamada Universo, que é o nosso universo que está deslanchando também agora em 2020. Em vez de usar, né, o conceito universidade corporativa e o conceito de intranet, nós juntamos tudo isso, mapeamos todas as necessidades da Access Stage do grupo e estamos lá. Eu tenho aqui, ó, o Diogo está até falando aí, o Diogo abraçou a ideia no meu time e lá no SharePoint foi construindo o nosso universo, que é a universidade e a intranet. Então, no nosso universo, o nosso universo é o ponto de encontro que você tem ali, o conhecimento, está ali, tudo que você quer saber sobre os produtos estão lá. A nossa área de produtos está dando um show no universo. Cada área tem seu espaço, né? Então, as especificações, os manuais, eles estão colocando tudo lá no universo para que as outras áreas possam consultar. Os nossos colaboradores estão gerando conteúdo, cada um fazendo o seu vídeo e colocando no universo, que a Joyce aqui que está falando é responsável aí pela gestão do conhecimento, ela está colocando isso no ar. E é legal, porque além de envolver todos os colaboradores, cada um está o melhor de si. Cada um vê o que ele tem de melhor, onde que ele domina mais e compartilha. E contribui, claro. E contribui com o negócio. Isso é muito legal. E a gente está convidando cada vez mais todos os colaboradores, a liderança, para navegar no universo, porque lá é o nosso point. Muito bom. Ô Majô, as áreas que estão debaixo hoje da tua liderança, né? Certo. Por exemplo, o marketing hoje, a comunicação interna, quais são os benefícios que você vem colhendo de ter o marketing do teu lado, esse processo de comunicação interna junto com teus colaboradores, as estratégias? Me conta um pouco. Certo. Quando eu e o marketing, né, o marketing externo, a gente começou a conversar sobre isso, para nós ficou muito claro, né? O DH está ali no dia a dia, sabendo de tudo que está acontecendo, né, com os colaboradores. E isso facilita com que você tenha toda uma sensibilidade na hora de comunicar, saber como comunicar, como transmitir aquela informação, né, respeitando o momento da área ou o momento da empresa. Então, enquanto o marketing externo conhece muito bem lá o cliente, conhece tudo o que está acontecendo e se comunica muito bem com os clientes lá fora, a gente se comunica com nossos clientes internos. Então, no que facilita também, né? Além desse tom,
de saber o tom, a sensibilidade de como comunicar, a padronização da comunicação. Então, não é o tom, não é a comunicação de uma área, não são várias áreas se comunicando, cada um à sua maneira, e sim a Axis Stage se comunicando com todos. Isso é um grande ganho. À medida que a gente foi criando o marketing interno, nós diminuímos de uma forma significativa o uso de e-mail, né? Então, o e-mail ele é usado hoje de uma forma bem específica, bem pontual, né? Nós passamos de uma média de 30 e-mails por dia, hoje nós temos em média 3 e-mails por dia. Que diferença. Né? Porque a gente vai diversificando os canais de comunicação e 90% de redução. A sensibilidade de como comunicar determinada informação. Na minha equipe eu tenho o Diogo, que além de estar ali no universo, né, criando o universo, com toda essa sensibilidade também, eu tenho uma jornalista que é a Michele, que ajuda bastante nisso. Ela veio com o olhar jornalista, teve um banho de loja em questão de DH, né? E aí ela manda muito bem aí nos textos, na comunicação da galera. E esse momento de ter que levar todo mundo para o home office, em termos de comunicação ferramental, quais foram os desafios que vocês tiveram, Major? De funcionar com reuniões, com calls, enfim, aquilo que a gente fazia presencialmente, ter que funcionar tudo. Até imagino que a liderança às vezes também não está muito habituada com esse novo formato, né? E o colaborador também. Sim. O que mais aconteceu foi um susto, né? De um dia você estar fazendo presencial e no outro dia você estar fazendo à distância. Mas diante de todo esse trabalho que a gente vem fazendo com a liderança, trabalhando muito comunicação, responsabilidade do líder, o papel do líder, depois do susto, eles imediatamente começaram a colocar em prática. Então, nós estamos até encantados com o nível de comunicação, a forma como eles está bem melhor do que antes presencial. Né? Agora o que a gente discute e o nosso desafio é não voltar ao que era no passado. Né? Mesmo voltando ao escritório, essas reuniões à distância, né? Essa comunicação rápida, né? Correta, não pode parar. Nós aprendemos. Agora é continuar nesse caminho. E tem sido possível, Major, também, tendo debaixo da tua gestão, gerar ações de prevenção de forma inteligente quando a gente olha a área de contencioso, trabalhista, para que vocês possam ter enfim, o mínimo risco possível? Sim, sim. Eu tenho no time o trabalhista, né, o jurídico trabalhista, ele fica comigo. Isso nos ajuda demais. O maior ganho, né, do jurídico trabalhista estar com DH é você atuar no preventivo e não no reativo. Né? Por você conhecer tudo, saber tudo que está conhecendo, conhecer as pessoas, conhecer as áreas, enfim, o negócio, você consegue ir no preventivo. E nesse momento em especial, o comitê de crise ele ajuda muito nisso. Então, todos os dias a gente toma decisões, a gente coloca na mesa, tem governança. Né, eu tenho a Aline aí com toda a parte de governança que nos ajuda trazendo informações também de tudo que está acontecendo, do que a gente pode fazer ou não. Então, nós atuamos diariamente no comitê de crise com um preventivo. Muito bom. Major, deixa eu novamente só dar boa noite para todo mundo, agradecer pela audiência, né? E você tá vendo que o Sato está participando. Eu tô vendo ele aqui fazendo comentários, tudo mais. Sim, sim. Não, e dá para ver o quanto a liderança dele é inspiradora, né? Eu tive a oportunidade de ver um pouco de material que vocês fazem falando de business, né? Trazendo as pessoas para falar um pouquinho das parcerias, das soluções, dos negócios. Eu fiquei com a sensação de que o Sato é um cara muito zen, né? Bastante tranquilo. Essa foi a imagem que ele me passou. Ele é. Ô Major, a gente está falando de um trabalho de 12 anos que você citou lá atrás um pouquinho
o engajamento, né? O quanto a importância do engajamento ela é relevante para o negócio, para os resultados, o nível de engajamento que você tem hoje, que é altíssimo. E aí eu acho que tem, para a gente caminhar para o nosso, a gente tem 15 minutos ainda de conversa, mas acho que são 3 partes, né, que dá para a gente dividir um pouquinho dessa estratégia, dos conceitos, tá. e por último do INPS, que é esse nível de Legal. engajamento que você conseguiu atingir. Antes disso, eu estou vendo que todos estão aí. Estou super feliz que estamos juntos nessa aqui, falando da nossa gestão de pessoas. O Pedro, eu vi aí, Pedro, Aline, Marcos Elias, estou vendo todos vocês aí, viu? Fábio, tudo mais. Show de bola. Nesses 13 anos de Axis Stage, né, foi um planejamento sempre visando a médio e longo prazo. No começo, qual que era a necessidade, né? Qual que foi a primeira fase aí do DH? Que eu chamo de terra, para você plantar sementes. Então, a terra era o quê? Pegar os PJs, passar ali para a CLT, ter uma política de benefícios, uma política de salários, ter a folha processada pela Axis Stage, que era processada pela Mitsubishi na época. Enfim, o jurídico, então, contratar uma consultoria jurídica para nos dar todo um suporte. Né? É a terra, que eu chamo hoje de controles internos, que está lá com o Anderson, a Maiara, o Gilmar, né? Tendo essa terra prontinha, rodando, você começa a jogar sementes, que é a segunda fase. Você começa a falar de perfil, performance, né? Então, perfil. O perfil, ele leva para uma movimentação, porque o perfil, a partir do momento que se amadurece, não tem volta, igual uma movimentação. E performance. A performance, ela leva para variáveis. Por quê? Você performar um dia não significa que você vai performar no outro. E a variável vai acompanhando. Então, liderança, desde o básico, falar de coisas de liderança desde o básico lá atrás, né? Então, você vai puxando toda a sua cadeia, todos os profissionais, preparando para um terceiro momento, né? E também nesse segundo momento, a partir do momento que o Sato falou que ele sinalizou que ele ia diversificar o portfólio, ele começou a sinalizar que ia ter empresas, o próprio DH começou a passar por transformação para ser um centro de serviços compartilhados, então, para atender essas empresas. E a gente foi ensaiando isso com as áreas, né? E aí a gente foi ensaiando o estilo de business partners, né? Que para nós o BP não é um cargo, para nós não é uma posição, é um estilo de atuação. Então todos do DH, inclusive quem trabalha com folha, tem esse estilo de atuação, né? De parceiro aí do negócio. E aí nós chegamos no terceiro momento, que é a cultura, que são os valores. Nós tínhamos todo esse preparo da primeira e a segunda etapa para discutir o que somos, o que queremos ser, quais eram os nossos valores que seriam inegociáveis para nós, né? Que é o momento que nós estamos hoje. E como é que você mantém? Eu acho que como a gente fala, chegar no topo muitas vezes é fácil, né? Não é bem assim, mas como é que se mantém? Como é que se mantém esse nível de engajamento daqui para frente, Major? Tá. Falando em engajamento que você está falando, né? Só para a gente se situar e compartilhar com todo mundo. Nós começamos o ano de 2019 com o nível 5 do NPS. Nós fechamos o ano 2019? de 2019. Nós começamos o ano de 2019 com INPS de 5. Um ano e meio atrás. Sim. Nós fechamos o ano de 2019 com INPS de 22. Então, a gente já começou a ver o resultado de todo um ano de atuação. Neste momento de pandemia, com a liderança à distância, etc., etc., nós atingimos 75. Nós pegamos a veia da liderança e do engajamento dos colaboradores. E isso é fruto de toda a liderança. E aí você fala, e daqui para frente? É continuar puxando a liderança, porque sem a liderança não tem nada, você não consegue nada, né? Nós temos aí pela frente uma coisa que está se falando muito agora, né?
e está colocando em xeque toda a liderança nesse momento, é a questão da adaptação, né? Você se adaptar rápido, você se reinventar rápido, você inovar rápido, né? É uma coisa que vem muito na Axis Stage, de inovar, a Verage vem aí mostrando isso, né? Mas é daqui para frente cada vez mais. Então, tudo que nós, Axis Stage, fizemos até agora, legal, já pegamos o caminho, mas é daqui para mais. Precisamos de muito mais isso. E diversidade. Nós já somos naturalmente uma empresa que desde o começo tem essa questão da diversidade, a gente não se leva por modismo, né? Como eu falo muito para vocês, a gente não leva por modismo. Então, quando falaram, os jovens, geração Z, Y, nós não nos deixamos levar por isso. Nosso time ele é misto em todas as idades, a gente não se apega a essa questão, a gente se apega ao que o colaborador tem a oferecer para nós. Isso sim tem peso, né? E esses são os nossos desafios aqui para frente, cada vez mais. Eu estava dando uma lida, Majô, na missão, visão e valores da Axis Stage, né? E me chamou muito a atenção os valores, né? O quanto eu imagino que tem ali uma... já colocou coraçãozinho aí. Tem ali uma construção desses valores muito conduzida por você como RH, né? E por todo o time da Axis Stage. E aí, eu acho que a questão do social, né? Vocês têm muitos projetos, né? Com o iOS, por exemplo, Ayrton Senna. Como é que é esse envolvimento e o porquê disso? Certo. Bom, falando dos valores, né? Como que nós chegamos aos valores? Não foi simplesmente pegar as palavras e falar são essas aqui na parede. Durante todo este ano, trabalhando cultura, com os líderes, juntos, né? Inclusive ali com o Sato ali presente, nós pensamos nos nossos valores, pensamos no que queríamos ser e quais eram os valores que iam pautar todas as nossas ações, todos os nossos projetos, que seriam inegociáveis, né? E por isso que você vê aí sucesso do cliente, você vê respeito, a gente navega aí ética, são coisas que são nossas, que a gente já sentia na nossa prática e a gente tinha que dar força para isso. Então é um trabalho de toda a liderança em conjunto, refletindo e pensando sobre valores. E falando em valores e falando do iOS e tudo mais, quando nós começamos a falar dessa questão do aspecto social, o Sato nos fez a seguinte pergunta, né? O que a gente tira da sociedade? Né? Não dá para a Axis Stage plantar uma árvore, né? Não é o que a Axis Stage tira do mundo, né? E aí a gente conversando, e aí tem o marketing também que vai forte, a gente trabalha junto aí, tem a Niara junto aí com o time do marketing, enfim, que a gente faz o quê? Emprego, qualificação, é isso que a gente pode devolver. iOS, a gente acompanha, quais são as ações com iOS, por exemplo? A gente faz mentoria, a gente acompanha esses jovens na mentoria, né? A gente contrata esses jovens, a gente dá a oportunidade deles entrarem na Axis Stage como jovens aprendizes. A gente tem case de sucesso, super bacanas, aprendizes. E a gente tem cada vez mais ações aí com o iOS, né? E é uma troca. A partir do momento que a gente está atuando aí na automatização dos processos, e isso pode esbarrar em questão de emprego, a gente também devolve isso para a sociedade, gerando emprego. E qualificando esses jovens para que eles se encaixem no mercado de trabalho. Muito bom. Eu vi uma ação de vocês com um grupo lá de jovens, acho que tinha até uma parceria ou a ação era para o McDonald's, mas era o Mac Day Feliz, né? Isso, a gente muito participou bacana também. Com um grupo de jovens, bem interessante. Porque nessa ação também tinha o iOS participando, né? Que é a geração do primeiro emprego. É um investimento no primeiro emprego. Muito bom. Nós temos, eu tive a oportunidade de
há 10 anos atrás, criar um instituto que chama Instituto ABM, que era exatamente com esse propósito de geração do primeiro emprego, para esses meninos pudessem entrar na carreira comercial, iniciando como promotores de venda no varejo alimentar. Afinal de contas, essa foi a minha iniciação no mercado de trabalho também. Então, era um porta-voz de alguém que teve uma trilha de carreira, enfim, teve aí uma trajetória e que ela é possível para todos eles, né? Mas eu acho que, bom, Majô, primeiro a gente está chegando, já são, acho que faltam só 4 minutos para a gente terminar. Olha, passou rápido. Esse bate-papo delicioso. Eu queria só fazer dividir contigo 2 situações. A primeira é que você possa deixar uma mensagem para os teus colaboradores e depois eu quero dividir aqui uma crença minha muito particular desse momento que a gente está vivendo. O que a gente fala no dia a dia, né? Nós sabemos o que somos capazes, nós conhecemos a nossa força. Tudo que nós estamos vivendo hoje vai passar. Né? Nós estamos agora numa fase de sendo testados no emocional também, mas tudo vai passar. E o que fica são as nossas conquistas, são as nossas realizações que não tem preço. Nós vamos lembrar disso para o resto da vida e o que vai nos dar força, né? No dia a dia. E juntos somos mais fortes, né? Com muito foco, força e fé, né? Exatamente, são os 3 Fs, né? O FFF, Exato. Muito foco, força e fé. Nós estamos passando, a gente está superando, estamos aprendendo muito. E aí o mundo, né, o céu é o limite para nós com tudo isso que nós estamos aprendendo. Muito bom, muito bom. Eu particularmente acho que esse momento que a gente está vivendo, a gente está tendo uma antecipação de futuro muito significativa, o que está gerando toda essa bagunça, esse caos, né? Porque a gente não está preparado para tudo isso, mas a gente já ia vivenciar isso, a gente já tinha muitas coisas já encaminhadas para isso e elas estão sendo aceleradas de uma forma muito grande, né? Eu acho que, pensando em desenvolvimento e dividindo um pouco com quem está nos assistindo, eu acho que o momento, não só para agora, mas sempre, a gente está se questionando muito e não aceitar as coisas, né? Eu lembro de um processo seletivo que eu participei, em que quem me contratou foi até o Thomas Casey, que era o dono da Cato. A gente vai entrar nos 2 minutos finais, tá, Major? Tá bom, tá bom. E eu lembro que ele dizia para mim o seguinte, nós não podemos ser eternos inconformados, Baraldi. E eu dizia, poxa, o que esse cara está querendo dizer com isso? A gente está falando de 15 anos atrás. E eu acho que aquela afirmação que muitas vezes nós temos, Major, de dizer não era para ser assim, eu acho que a gente precisa ter um questionamento, por que não foi? Exato. Né? Quando a gente afirma que não era para ser assim, a gente transpõe a responsabilidade daquele momento do ato a um terceiro, ao contrário de quando a gente se questiona o porquê não foi, a gente gera uma autoconsciência e uma busca de um entendimento e de um desenvolvimento muito grande e que seguramente a chance que você tem de encontrar uma resposta quando esse questionamento é contínuo, ela é muito grande. São raras as exceções na minha vida que desse questionamento eu não cheguei a resposta nenhuma e aí eu posso afirmar de que de fato não era para ser. Do contrário, essa inquietude ela é muito grande e sempre gera um desenvolvimento. E a gente sempre fala que em processos de seleção, né, essa condição de qual é a tua parcela de responsabilidade no que aconteceu, não importa da forma como foi, ela passa um pouco por isso, de você tentar buscar o porquê que aconteceu isso, qual é a minha parcela disso tudo. Exato. E eu acho que essa é a mensagem que eu queria deixar aqui de fundo para todo mundo que está nos ouvindo, mas é só uma crença muito pessoal minha, isso não é uma verdade absoluta. Então, e agradecer a todos que estão aí nos assistindo. Um super boa noite para você. Boa noite. Obrigado Muito obrigada, Baraldi. Pela oportunidade, viu, Major? Eu que agradeço pelo convite e pela experiência rica. Muito obrigada, gratidão. Um abraço grande. Beijo.